Bem-vindas e bem-vindos a mais uma exploração aqui no nosso espaço. Hoje o foco é algo que, nossa, tá em tudo: o poder. Aquela força que organiza, comanda, às vezes até oprime, né? A gente vai investigar um pouco a natureza dele, esse crescimento quase constante. De onde vem esse poder todo? Por que ele parece sempre querer mais? E, claro, como isso afeta a nossa liberdade individual. Para guiar essa nossa conversa, a gente vai usar trechos de um clássico sobre o poder, do Bertrand de Juvenel. É uma obra, assim, bem densa, escrita ali no meio da turbulência da Segunda Guerra Mundial. É fruto das observações dele sobre o avanço do totalitarismo, né? Então, a nossa missão aqui é tentar desvendar as ideias centrais do Juvenel sobre esse impulso do poder para se expandir. Como é que ele se relaciona com a sociedade, com a lei, com a nossa busca por segurança e, óbvio, com a liberdade. É impressionante como uma análise de décadas atrás continua tão pertinente, né? Juvenel chega a usar uma imagem forte, o Estado como um minotauro que não para de crescer. Vamos ver se essa imagem se sustenta hoje. Bom, para começar, Juvenel diz algo que parece fundamental. O poder não é algo estático, parado. Ele é dinâmico. E ele usa uma palavra que chama atenção: o poder é inerentemente egoísta. Isso soa quase como, sei lá, uma crítica moral. Mas acho que a ideia é outra, certo? Exatamente. Quando o Juvenal fala nesse egoísmo, ele não está, digamos, atribuindo uma maldade humana, uma mesquinhez. É mais uma descrição funcional, sabe? O poder, para existir e para ser eficaz, ele precisa focar em si mesmo, na sua manutenção, na sua expansão, na sua capacidade de agir. É tipo a força motriz dele. Um poder que não buscasse se preservar, se afirmar. Bom, na visão dele, seria um poder impotente e ineficaz. Isso vai contra aquela ideia um pouco mais ingênua do governante, que é só altruísmo, né? Que talvez nem conseguisse tomar as decisões difíceis, impor a ordem quando preciso. Então esse egoísmo é quase como uma lei da natureza do poder, a condição para ele funcionar. Entendi. É um egoísmo funcional, então, não é pessoal. Mas isso ainda deixa uma pergunta aqui. Se o poder tem essa natureza meio autocentrada, por que a maioria das pessoas obedece? Quase o tempo todo. Não pode ser só pelo medo da força, imagino. Jovenel até fala num milagre da obediência civil. Como é que ele explica isso? Que milagre é esse? Ele usa essa expressão forte, milagre, mas para mostrar que não é milagre nenhum, na verdade. É uma combinação bem complexa de fatores. A obediência não surge do nada, né? Primeiro tem o peso do hábito, do costume. A gente obedece porque sempre foi assim, porque é o esperado na sociedade. Depois, claro, tem sim o elemento da coerção. O medo da punição existe, não dá para negar. Mas isso é crucial. Entra a crença na legitimidade daquele poder. Seja por direito divino lá atrás, ou pela soberania popular hoje nas democracias. As pessoas tendem a obedecer a um poder que elas consideram legítimo, que tem uma base aceitável. E por último tem a expectativa de benefícios, ordem, segurança, serviços públicos. O poder oferece algo em troca da obediência, né? Não é uma escolha simples, tipo força ou consentimento. É mais uma teia, onde esses fios todos se misturam. Juvenal até lembra aquela comparação do Rousseau, né? Sobre como Arquimedes conseguiria mover um navio pesado sozinho na praia. O poder também move as massas com uma facilidade que surpreende, usando essa combinação de alavancas. Faz sentido essa imagem da teia, mas Juvenal parece que identifica um catalisador histórico que realmente deu um gás nesse crescimento do poder. Ele liga isso direto à guerra, né? Como é que a guerra serviu de motor para transformar aquele poder medieval, que era mais limitado, disperso, nesse estado moderno, centralizado que a gente conhece? Sim, sim. Essa conexão é absolutamente central no argumento histórico dele. Juvenal descreve como, lá na Idade Média, o poder militar era mais pulverizado. Era baseado em lealdades pessoais, exércitos feudais que eram relativamente pequenos. Mas aí, as ambições dos reis começaram a crescer. As guerras ficaram maiores, mais longas e muito, muito mais caras. A estrutura feudal já não dava mais conta, sabe? Para bancar essas guerras e levantar exércitos maiores,
os monarcas precisaram de duas ferramentas que eles não tinham antes de forma tão sistemática: impostos regulares, cobrados de forma ampla, e a conscrição, o recrutamento militar em massa obrigatório. O poder de taxar e o poder de recrutar viraram os pilares da centralização do Estado. Ao dominar essas ferramentas, os reis foram aos poucos enfraquecendo os poderes locais, os nobres feudais principalmente, e concentrando a autoridade no Estado central. Isso abriu o caminho para o absolutismo. Quer dizer, então, que a necessidade de competir militarmente acabou criando um aparato estatal muito mais forte e invasivo na vida das pessoas? Exatamente. E aí entra o que ele chama de dinâmica da competição política. É fascinante. Quando um Estado pensa na Espanha, lá no século XVI, desenvolvia jeitos mais eficientes de tirar recursos ouro das Américas, impostos internos para sustentar seus exércitos, os rivais, tipo a França e a Inglaterra, eram praticamente forçados a dar um jeito de fazer o mesmo, senão corriam risco de serem engolidos, né? Pensa num Richelieu, na França, fortalecendo o poder do rei. Penso na Prússia, do Frederico II, que virou quase um exército que tinha um Estado anexado. Ou mesmo a Revolução Francesa e o Napoleão, que mobilizaram a nação inteira para a guerra de um jeito nunca visto antes. Cada avanço na capacidade de um Estado fazer guerra e extrair recursos criava uma pressão para os outros copiarem e superarem. Foi uma escalada contínua. Essa escalada levou às guerras totais do século XX. O poder foi crescendo em todo lugar, alimentado por essa rivalidade constante. Nossa, uma corrida armamentista de construção de Estado, então. E você mencionou o enfraquecimento dos poderes locais. Juvenal também aponta para uma aliança meio curiosa nesse processo, entre o poder central e as camadas mais baixas da sociedade. Como é isso? Sim, ele observa isso. Muitas vezes, os reis e o poder central buscaram apoio nas classes populares ou na burguesia que estava surgindo, justamente com outras aristocracias locais. Essas aristocracias, com seus privilégios, suas autonomias regionais, elas eram o que Jouvenel chama de poderes sociais intermediários. Eram obstáculos ao poder do rei. Então, ao se aliar com a plebe ou com setores das cidades contra esses nobres, o poder central conseguia minar essas barreiras, sabe? O Estado moderno se construiu em grande medida sobre os escombros dessas estruturas intermediárias, as guildas de artesãos, as comunas medievais, as nobrezas regionais, até limitando o poder da igreja. A centralização precisou desse nivelamento social para poder se consolidar de verdade. Pensar nessa centralização, nesse nivelamento, leva a gente para um ponto que parece um nono pensamento do Juvenal: o papel das revoluções. A gente tende a pensar na Revolução Francesa, por exemplo, como uma luta pela liberdade, contra o poder absoluto do rei. Mas Juvenal vira isso de ponta cabeça, não é? Vira completamente. É um dos pontos mais provocadores do livro dele, sem dúvida. Juvenal argumenta que as grandes revoluções, apesar de todo o discurso sobre liberdade, na prática, o que elas fizeram foi libertar o poder dos últimos freios que ainda existiam. A Revolução Francesa varreu o que restava dos poderes intermediários: a nobreza com seus privilégios, a igreja como poder autônomo, as corporações de ofício, as particularidades das províncias. E qual foi o resultado? Um poder ainda mais concentrado e sem os contrapesos antigos. Um poder que passou das mãos do rei para a Assembleia Nacional, depois para o Comitê de Salvação Pública e, finalmente, para as mãos de Napoleão. Ele até cita figuras da própria época, como Mirabeau ou Sieyès, que perceberam que, ao destruir as estruturas antigas e nivelar a sociedade, a Revolução estava, na verdade, fortalecendo o poder central. A própria criação da máquina administrativa moderna francesa, com os prefeitos nomeados diretamente por Paris, é um exemplo claro dessa centralização que veio depois da Revolução. Essa análise é desconcertante, porque se nem as revoluções feitas em nome da liberdade conseguiram limitar o poder, o que dizer da democracia? A ideia de que o poder vem do povo não deveria ser um freio natural para essa expansão toda? Ou o Juvenal diria que o Minotauro continua crescendo, mesmo com a democracia? É exatamente essa a preocupação dele.
Jovenel argumenta que a democracia muda, sim, e radicalmente, a fonte da legitimidade do poder. Não é mais Deus ou a tradição, é a vontade popular. E muda também quem exerce o poder teoricamente, representantes do povo. Mas, e aqui está o pulo do gato, isso não significa automaticamente que o poder se torna mais limitado no seu alcance ou nas suas ferramentas. Pelo contrário, às vezes. Ao reivindicar essa legitimidade suprema da soberania popular, o poder democrático pode se sentir autorizado a intervir em áreas da vida que antes eram consideradas privadas ou regidas por outros poderes, como a igreja ou a comunidade local. E tem uma mudança crucial na forma como se vê a lei. Ela deixa de ser vista principalmente como um limite ao poder baseado em costumes, direito natural, tradições, e passa a ser encarada como o principal instrumento do poder. É o direito positivo, algo que a maioria, ou seus representantes, pode criar e mudar conforme a vontade. Jovenel alerta muito para o risco de uma soberania parlamentar que se torna tão absoluta quanto a de um monarca do passado. Talvez até mais, por ter essa chancela popular, né? Esse poder que se expande mesmo quando tem essa legitimidade democrática. Isso parece conectar com outra tensão forte que Jovenel explora, a relação entre liberdade e segurança na nossa era moderna. Ele parece sugerir que a gente está fazendo uma troca, aí talvez sem perceber direito as consequências, né? Sem dúvida alguma, esse é um eixo fundamental da análise dele sobre o nosso tempo, sobre a modernidade. Ele traça um contraste bem claro entre a liberdade, que ele associa historicamente à independência, à autonomia, à capacidade de agir por conta própria. Ele busca as raízes disso na figura do aristocrata guerreiro, proprietário, responsável por si e pelos seus. E, do outro lado, a segurança, que é uma necessidade humana básica, claro, mas que vira uma demanda política central em sociedades complexas, marcadas pela incerteza econômica, pelas crises, pelas guerras. A sociedade moderna clama cada vez mais por segurança, proteção contra desemprego, doença, acidente, velhice, instabilidade. A lista é enorme. E quem é que pode oferecer isso em larga escala? O Estado. Só que, para prover essa segurança crescente, o Estado precisa de mais recursos, mais informações, mais poder de regulação, de intervenção na economia e na vida das pessoas. É o que Juvenel chama da ascensão do protetorado social. O Estado vira um grande protetor, mas o preço é uma tutela crescente que vai erodindo a autonomia e a liberdade individual, pelo menos como ele a concebia. E essa troca de liberdade por segurança é tipo um beco sem saída. Jovenel parece criticar muito a forma como a gente pensa a sociedade moderna, como se fosse só o Estado de um lado e o indivíduo solto do outro, esquecendo todo aquele tecido social que existe no meio, né? Exato. Ele critica duramente o que chama de racionalismo individualista. Essa tendência a ver a sociedade só como um monte de indivíduos isolados e um poder central lá em cima. Para o Jovenel, isso ignora a importância vital das estruturas sociais intermediárias. A família, a comunidade local, as associações voluntárias, as igrejas, as normas éticas compartilhadas, a própria tradição. Essas estruturas não só dão sentido para a vida individual, mas também funcionam como espaços de auto-organização e, importante, como contrapesos naturais ao poder do Estado. Quando essas estruturas enfraquecem ou são destruídas, seja pela ação direta do Estado, seja por mudanças culturais, cria-se um vácuo. E esse vácuo, segundo ele, tende a ser preenchido de duas formas: ou pelo caos social, pela desordem, ou por um Estado cada vez mais onipresente que assume as funções que antes eram dessas outras esferas. Ele também nota como a falta de uma ética forte nos novos centros de poder da modernidade, pensa nas grandes corporações, no mundo financeiro, na mídia também, contribui para essa desordem e acaba justificando, aos olhos de muitos, ainda mais intervenção estatal. Para Juvenel, a destruição desses corpos intermediários é um caminho perigoso que pode levar do caos ao totalitarismo. Mesmo que seja um totalitarismo mais administrativo, mais suave na aparência, sabe? Então, se a gente fosse resumir a grande mensagem do Juvenel dessa nossa conversa toda, seria um alerta bem forte, né? O poder não importa se é monárquico, revolucionário ou democrático, ele tem uma espécie de
impulso vital para crescer, para se expandir. E esse crescimento, muitas vezes, se alimenta do enfraquecimento daquelas estruturas sociais que nos conectam uns aos outros. E acaba acontecendo às custas da liberdade individual, principalmente quando nós mesmos, como sociedade, passamos a valorizar a segurança acima de tudo. O Minotauro continua faminto, então. Perfeitamente resumido. E acho que é fundamental adicionar aquela nuance que o Juvenal sempre traz, né? Esse crescimento do poder não é só uma coisa imposta de cima para baixo, de uma elite pro povo. Ele é também, e talvez principalmente na era moderna, alimentado pelas nossas próprias demandas, pelos nossos medos, pela nossa busca incessante por ordem e proteção no mundo que a gente percebe como cada vez mais complexo, mais ameaçador. A dissolução dos laços comunitários tradicionais, dos códigos éticos compartilhados, isso, paradoxalmente, abre mais espaço e cria mais demanda pela intervenção do poder central. No fundo, a gente acaba alimentando o minotauro que depois a gente teme. Isso deixa a gente com uma questão bem espinhosa para pensar, que sai direto dessa análise do Juvenal. Se o poder realmente tende a crescer, e se esse crescimento é, em parte, fruto das nossas próprias buscas por segurança e ordem, como é que a gente pode, enquanto indivíduos e sociedade, cultivar e fortalecer aquelas estruturas sociais intermediárias, famílias, comunidades, associações, ética profissional e também as virtudes cívicas que permitem ter liberdade e auto-organização sem cair nem no caos da fragmentação social, nem na mão pesada de um Estado protetor que acaba sufocando a gente. Como é que a gente encontra esse equilíbrio tão delicado? Fica aí a reflexão.